Existe uma forma de prisão que não tem grades. Ela não faz barulho. Ela não chama atenção. E, no começo, ela até parece proteção. Essa prisão é a evitação. Você começa evitando pequenas coisas. Uma situação. Um lugar. Uma sensação. E parece inofensivo. Parece até inteligente. Melhor não ir hoje. Melhor evitar isso. Depois eu tento. Mas, aos poucos, sem perceber, isso começa a crescer. O que antes era só um detalhe vira um padrão. E esse padrão começa a moldar sua vida. Você não escolhe mais baseado no que quer. Você escolhe baseado no que evita. E quando isso acontece, a ansiedade não precisa mais te prender. Porque a evitação faz isso por ela. Evitar funciona. E esse é exatamente o problema. Quando você evita algo que te dá ansiedade, você sente alívio imediato. Seu corpo relaxa. Sua mente desacelera. A sensação ruim diminui. E o cérebro registra isso. Evitar resolveu. Mas o que ele aprende não é só isso. Ele aprende algo muito mais perigoso. Aquilo era perigoso, e evitamos com sucesso. E isso reforça o medo. Na psicologia, isso se chama reforço negativo. Você tira algo ruim. Ansiedade. E isso fortalece o comportamento que você fez. Evitar. Então, da próxima vez, o cérebro vai querer evitar mais rápido, mais cedo, mais forte. E assim, sem perceber, você começa a treinar seu próprio medo. O estoicismo traz um princípio que é desconfortável, mas profundamente libertador. Você não precisa fugir do que sente. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o significado que damos a elas. E quando você evita algo, você está dizendo para si mesma: isso é perigoso demais para mim. Mesmo que não seja. Marco Aurélio escrevia sobre agir de acordo com a razão, não com o impulso. E o impulso, na ansiedade, quase sempre é fugir. Então o treino estoico não é eliminar o medo. É não obedecer automaticamente a ele. No começo, você evita uma coisa pequena. Depois outra. Depois mais uma. E quando você olha, seu mundo já não é mais o mesmo. Você começa a limitar seus caminhos, seus horários, suas possibilidades. O que antes era natural vira difícil. O que antes era simples vira um desafio. E isso não acontece de uma vez. Acontece devagar, silenciosamente. Você não percebe que está perdendo liberdade. Mas está. Porque cada evitação não tira só um momento. Ela tira um pedaço da sua vida. Existe algo ainda mais profundo. Você não evita só situações externas. Você começa a evitar sensações internas. Evita a ansiedade. Evita o desconforto. Evita o medo. E aqui está o problema. Você pode evitar um lugar, mas não pode evitar o que acontece dentro de você. Então a luta se torna impossível. E quanto mais você tenta não sentir, mais intenso fica. Porque a resistência alimenta a sensação. E isso cria um ciclo. Sentir. Resistir. Aumentar. Evitar. Reforçar. E esse ciclo prende. Muitas pessoas ficam presas aqui. Quando eu estiver melhor, eu faço. Mas esse momento não chega. Porque evitar impede a melhora. Você não se sente pronta. Porque não está se expondo. E não se expõe. Porque não se sente pronta. É um ciclo fechado. O estoicismo quebra isso com uma ideia simples. A ação vem antes da confiança. Você não se sente pronta para agir. Você age. E então começa a se sentir capaz. A única forma real de quebrar a evitação é
fazer, mesmo com medo. Mas não de qualquer forma. De forma gradual. Respeitando seu limite. Mas não obedecendo totalmente ao medo. Você começa pequeno. E vai aumentando. E algo importante. Você não foge no meio. Você fica. Até o corpo aprender. Até a mente perceber. Isso não é perigoso. Você pode pensar 1000 vezes. Isso não é perigoso. Mas se você continua evitando, o cérebro não acredita. Ele aprende pelo comportamento. Se você foge, então era perigo. Se você fica, então é segurança. Simples assim. E poderoso assim. Não é só o medo da situação. É o medo da sensação. E se eu sentir aquilo de novo? E isso faz você evitar antes mesmo de tentar. Mas aqui está a verdade. A sensação passa. Sempre passa. Esse medo é comum. Mas não corresponde à realidade. Pensar não é agir. Sentir não é fazer. E você continua no controle das suas ações. Existe algo muito importante que muda completamente a forma como você enxerga a ansiedade. A sensação, por si só, não é o que te prende. Ela é desconfortável, sim. Intensa, às vezes assustadora. Mas ela é temporária. O que realmente te prende é o que você faz quando ela aparece. Porque toda vez que você sente, foge. Você ensina ao seu cérebro que aquela sensação é perigosa demais para ser tolerada. E isso faz com que, da próxima vez, ela venha mais forte. Mais rápida. Mais ameaçadora. Não porque ela mudou, mas porque você treinou o seu sistema nervoso a reagir assim. Então talvez a pergunta não seja: como eu faço isso parar de acontecer? Mas sim: como eu paro de fugir quando isso acontece? E essa mudança de foco muda completamente o jogo. Toda evitação cria um limite. E no começo, esse limite parece pequeno. Quase irrelevante. Você pensa: é só hoje. É só isso. Não faz tanta diferença. Mas faz. Porque o cérebro não entende só hoje. Ele entende padrão. E cada vez que você evita, esse padrão se fortalece. E o que antes era uma escolha vira uma regra. E essa regra começa a se expandir. O que você evitava ontem, hoje parece ainda mais difícil. E amanhã, mais ainda. E quando você percebe, aquilo que antes era parte normal da sua vida, já não parece mais acessível. E isso não aconteceu de repente. Aconteceu aos poucos. Decisão por decisão. Evitação por evitação. Existe uma ideia equivocada de que coragem é não sentir medo. Mas isso não é verdade. Coragem não é calma. Não é tranquilidade. Não é ausência de ansiedade. Coragem é agir mesmo sentindo tudo isso. O estoicismo ensina exatamente isso. Você não precisa esperar o estado ideal para fazer o que precisa ser feito. Você não precisa se sentir pronta. Você não precisa estar confiante. Você só precisa dar o próximo passo, mesmo com medo. E esse passo, por menor que pareça, é o que começa a reconstruir a sua liberdade. Porque cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece a autoridade dele sobre você. Muitas pessoas entram em uma luta constante com a ansiedade, tentando vencer, eliminar, controlar, acabar com ela. Mas essa luta cansa. E muitas vezes não funciona. Porque o medo não precisa ser vencido para que você viva bem. Ele precisa ser desobedecido. O medo vai dizer: não vai. Não faz. Não aguenta. E você pode ouvir sem obedecer. Isso muda tudo. Porque você sai da posição de quem reage automaticamente e entra na posição de quem escolhe. E essa escolha, mesmo pequena,
É o começo da liberdade. Uma das maiores crenças da ansiedade é essa: eu não vou aguentar. Mas você já aguentou. Muitas vezes. Sensações fortes. Momentos difíceis. Dias ruins. E você ainda está aqui. O desconforto pode ser intenso. Mas ele não é infinito. Ele sobe. Fica. E depois desce. E quando você permanece, sem fugir, sem interromper, você começa a perceber algo muito importante. Você é maior do que a sensação. E essa percepção não vem do pensamento. Ela vem da experiência. Nada do que você faz é neutro. Cada reação ensina algo. Se você evita, o cérebro aprende perigo. Se você permanece, ele aprende segurança. E isso acontece o tempo todo. Não é sobre um momento. É sobre repetição. É sobre padrão. Então mesmo pequenas ações têm um impacto enorme. Porque elas estão moldando a forma como seu cérebro interpreta o mundo. E isso significa algo muito importante. Você pode reensinar o seu cérebro. Não com teoria, mas com prática. Sua mente vai duvidar. Vai questionar. Vai criar cenários. Vai tentar te proteger do jeito dela. Mas você não precisa esperar ela ficar calma para agir. Porque se você esperar isso, vai esperar para sempre. A confiança não vem antes. Ela vem depois. Depois que você faz. Depois que você enfrenta. Depois que você percebe que conseguiu. Então, mesmo que sua mente diga que não, você ainda pode agir. E isso muda a relação que você tem com ela. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. A vida que você quer viver não está dentro da zona de conforto. Ela está além dela. E isso não significa algo grandioso. Às vezes é simples. Sair. Andar. Ficar. Tentar. Mas essas coisas, hoje, podem parecer difíceis. E tudo bem. O importante é entender. Evitar mantém você onde está. Enfrentar te leva para frente. Mesmo que devagar. Mesmo que pareça. Você já começou. Cada tentativa conta. Cada pequeno avanço importa. Cada momento em que você ficou, ao invés de fugir, já é mudança. A ansiedade faz você esquecer isso. Ela faz você olhar só para o que falta. Mas existe muito caminho já percorrido. E reconhecer isso é importante. Porque te mostra que você não está parada. Você está em processo. No final, tudo se resume a isso. Enquanto você evita, o medo cresce. Enquanto você foge, ele se fortalece. Mas quando você começa a ficar, mesmo com medo, algo muda. Não de forma mágica. Não de forma instantânea. Mas real. Progressiva. Sólida. E, aos poucos, você começa a recuperar algo que parecia perdido. Sua liberdade. Porque a vida que você quer viver não está longe. Ela está escondida atrás das coisas que você tem evitado. E cada vez que você escolhe não fugir, você dá um passo de volta para ela.